Tudo depende de qual que é o nicho, né? Qual que é o foco da pessoa. Então, por exemplo, tem gente que às vezes me pergunta: tu acha que o P200 é uma boa luz principal? Aí eu digo: se você vai filmar um hambúrguer, porque, né? Vai dar conta do recado. Relativo ao tamanho do hambúrguer, o tamanho né, a capacidade do P200 vai dar. Agora, eu quero fazer uma entrevista. Puxa, eu já acho que o P200 não consegue, porque o tamanho dele peca um pouco. Já o Q508 consegue, né? O Q508, ele acho que dá 2 ou 3 vezes o tamanho do P200, né? E não esquece, se você está começando no audiovisual, tem um link aqui para um curso massa. E se você já trabalha com audiovisual, mas não está tendo o resultado que queria, clica lá que esse curso vai te ajudar a ter melhores resultados. Primeiras luzes, P200, Q508. Vamos falar um pouquinho delas, que é a luz de entrada hoje em dia, né? Todo mundo começa com essas luzes e aí tem algumas dúvidas. Eu queria tirar essas dúvidas contigo, né? Sobre o P200, Q508. A turma pergunta se o P200 dá para fazer a luz principal, se dá para começar com ele, o Q508, o que é que tu acha? Eu acho o seguinte, eu acho que tudo depende de qual que é o nicho, né? Qual que é o foco da pessoa. Então, por exemplo, tem gente que às vezes me pergunta: tu acha que o P200 é uma boa luz principal? Aí eu digo: se você vai filmar um hambúrguer, porque, né? Vai dar conta do recado. Relativo ao tamanho do hambúrguer, o tamanho né, a capacidade do P200 vai dar. Agora, eu quero fazer uma entrevista. Puxa, eu já acho que o P200 não consegue, porque o tamanho dele peca um pouco. Já o Q508 consegue, né? O Q508, ele acho que dá 2 ou 3 vezes o tamanho do P200, né? Então, aí eu já acho que... E aí o controle que ele tem de intensidade, inclusive, né? Se eu não me engano, são uns 11 níveis. Nem precisa usar no máximo, por mais que você vai filmar uma pessoa, né? Ele tem um controle de intensidade que é muito bom. Às vezes você está próximo do mínimo ali e a sua exposição já está legal. Mas aí eu acho legal mesmo numa situação dessa, onde você vai usar para uma entrevista, você ter os dois, porque um você vai usar de principal e a outra você vai usar ali um de contra, né? Para fazer o recorte e tudo mais, né? Então eu acho que um de cada para entrevista, por exemplo, já é o suficiente. Agora, eu quero iluminar um clipe onde vai ter uma banda tocando. Aí eu acho que já vai precisar... Não, no casamento, eu já usei para auxiliar, sabe? Tipo, a noiva não se programou que o casamento começou no pôr do sol. Ela errou, ela tinha que terminar no pôr do sol. Começou no pôr do sol e terminou de noite, né? E aí a luz do local não era suficiente. Eu coloquei o Q508 lá nos tripé lá para ajudar. Mas assim, era ao ar livre e de noite, cara. Tinha que usar aqueles Força 60B lá, alguma coisa assim, porque senão não tinha como, né? Um Q508. Um só acho que é pouco. Vamos lá. O Q508 na mas aquele dia a gente estava em 3. A gente estava em 3 aquele dia. 2 Q508, tinha um Yangnu, aquele 360 do fotógrafo também. E mesmo assim, por ser ao ar livre, né, tinha que deixar muito próximo. E para deixar muito próximo ficava feio na imagem, né? Ficava muito estourado. Entra na cena e aí bate no branco do vestido, estoura, mas o resto tá escuro. Então, ali o problema realmente foi a mal organização com respeito à iluminação, né? Deles. Porque às vezes, na saída da noiva, depois que ela sai da igreja, né? Às vezes não tem uma iluminação ali de frente para ele. Então, às vezes precisa de um bastãozinho de LED. Aí é legal. O Q508 dá? Não, aí nesse caso, para fazer essa iluminação, se tu não vai fazer a imagem de muito longe, né? Você vai colocar uma lente mais aberta e vai mais próximo dos noivos. O P200 também, porque o 200, por ser pequeno, você consegue encaixar ele em cima da câmera, né? Eu, por exemplo, eu coloco ele numa sapatinha, eu coloco ele ali em cima da câmera. E, inclusive, na festa do casamento, na balada ali, é isso que eu uso, né? O P200 em cima da câmera.